Hoje eu não quero falar sobre uma teoria. Eu quero falar sobre algo que eu vivi. Quando eu olho para trás, percebo que a pessoa que eu sou hoje é muito diferente daquela que um dia eu fui. E houve um momento em que eu precisei entender uma coisa. Se eu continuasse fazendo as mesmas escolhas, continuaria chegando aos mesmos lugares. Eu precisava mudar. E mudar não significava negar a minha própria história. Significava reconhecer que algumas versões de mim já tinham cumprido o seu tempo. Eu errei. Tomei decisões baseadas na emoção. Fiz escolhas que trouxeram consequências. Algumas dolorosas. Também acertei. Mas talvez um dos maiores acertos da minha vida tenha sido entender que ninguém faria por mim. Essa transformação que só eu precisava viver. Essa responsabilidade era minha. A Bíblia traz uma mensagem forte em Isaías 43. Não permaneça preso às coisas que já passaram, porque Deus vai fazer algo novo. Isaías 43, versículo 18 ao 19, diz: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. E essa mensagem ganhou outro significado para mim quando eu percebi que para viver coisas novas, muitas vezes precisamos ter coragem para abandonar comportamentos antigos. Talvez alguém que tenha me conhecido anos atrás esteja assistindo esse vídeo agora e talvez essa pessoa ainda guarde uma memória, uma versão minha que não existe mais. E está tudo bem, porque eu mudei. Mudei pensamentos, mudei comportamentos, mudei hábitos, mudei algumas convicções. Mudei a maneira como enxergo o mundo. E principalmente, mudei a maneira como enxergo a mim mesmo. Mas existe ainda algo mais importante. Eu continuo mudando. Porque transformação não é um lugar onde você chega. É um processo. Durante muito tempo, eu imaginava a mudança como um grande acontecimento. Hoje eu entendo diferente. A vida é feita de várias transformações. Algumas transformações são quase imperceptíveis. Outras tão profundas que dividem nossa história entre quem éramos e quem nos tornamos. Toda versão tem o seu próprio tempo. O problema começa quando tentamos manter viva uma versão nossa cujo tempo já terminou. Às vezes por medo, por conforto, ou pela opinião das pessoas, ou simplesmente porque mudar exige coragem. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Talvez exista uma versão sua que trouxe você até aqui, mas que não consegue levar você para onde deseja chegar. Então talvez a pergunta não seja o que eu preciso conquistar. Talvez a pergunta seja em quem eu preciso me transformar. Porque passamos grande parte da vida procurando coisas do lado de fora. Queremos ter mais, queremos conquistar mais, queremos chegar mais longe. E não existe problema algum em desejar crescer, desejar evoluir. Mas nenhuma conquista consegue substituir a transformação que precisa acontecer dentro de nós. Foi isso que eu precisei compreender. Mudar não é derrota.
Mudar não é fraqueza. Mudar não significa ter vergonha de quem você foi. Mudar é ter coragem suficiente para reconhecer que você precisa se tornar alguém melhor. E mudança também exige responsabilidade. Porque cada decisão constrói alguma coisa. Algumas decisões aproximam você do seu propósito, outras afastam. Por isso, hoje eu presto muito mais atenção às escolhas que eu faço. Não porque eu tenha todas as respostas. Eu não tenho. Não porque eu tenha chegado à minha melhor versão. Eu ainda estou construindo essa versão. Mas porque finalmente eu compreendi que a minha vida é resultado das decisões que eu aceito tomar. E olhando para esse nascer do sol, é impossível não reconhecer a própria natureza. A própria natureza nos ensina sobre ciclos. Um dia termina, outro começa. As águas se movimentam. As paisagens mudam. E nós também precisamos permitir que algumas coisas terminem para que outras possam começar. Então, se existe alguma coisa que eu gostaria que você levasse desse vídeo, é exatamente isso. Não tenha vergonha da pessoa que você foi. Ela faz parte da sua história. Mas não permita que a sua história seja apenas uma desculpa para continuar sendo alguém que você já percebeu que precisa deixar para trás. Tenha coragem de mudar. Tenha coragem de recomeçar. Tenha coragem de rever as suas escolhas. E tenha a responsabilidade de assumir as consequências das decisões que você quer tomar, que você vai tomar. Eu precisei fazer isso e continuo fazendo, porque enquanto eu estiver vivo, eu estarei em processo de transformação. Eu mudei e provavelmente ainda vou fazer isso muitas vezes, mas espero que cada nova versão de mim esteja um pouco mais próxima do homem que eu acredito que fui chamado para ser. E talvez essa seja uma das partes mais bonitas da vida. Você não precisa terminar exatamente como começou. Você pode se transformar. Esse é o Antunes Cast. E nunca se esqueça, o percurso é sensacional. Um forte abraço do seu amigo Antunes. E até a próxima.